Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Denis Bichouet, que é médico neurologista com especialização em neuroimunologia, professor da parte de neuroimunologia da Universidade Federal de São Paulo. E a ideia aqui com você, Denis, é discutir um pouco a respeito do Guillain-Barré, da síndrome de Guillain-Barré. Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Mais uma vez, eu que agradeço. Para começar, o que é o Guillain-Barré? O Guillain-Barré, bom, Guillain é um nome, Barré é outro, né? É o nome dos dois indivíduos que descreveram isso lá atrás. É uma doença neurológica aguda que compromete os nervos periféricos. Tá? Qual que é a causa do Guillain-Barré? O Guillain-Barré é uma doença autoimune, mas ela, diferente das doenças autoimunes crônicas, a tendência ela é aguda e geralmente acomete os indivíduos uma vez na vida. Bom, o exemplo mais típico é, eu pego uma virose ou eu tenho uma infecção, então eu tenho uma gripe, eu tenho uma sinusite, eu tive uma infecção intestinal, e aí meu corpo cria uma reação contra essa bactéria e esse vírus. Só que essa bactéria e esse vírus, um deles, por exemplo, a gente pode até citar o nome, a Campylobacter jejuni. Ela tem uma proteína na parede da bactéria que é muito parecida com uma proteína que a gente tem nos nervos, dos braços e das pernas. E aí, quando o meu corpo ataca a bactéria, ele acaba, em paralelo, atacando a proteína dos nervos. Então, umas 4 a 6 semanas, geralmente depois de uma infecção, eu começo a ter uma perda de sensibilidade ou de força e sobe, e vem dos pés para as mãos. Isso pode ser muito simples ou sutil, a ponto de eu ter só formigamentos ou tropeços, ou isso pode ser mais intenso, a ponto de gerar um quadro agudo de até tetraplegia e dificuldade respiratória. Ótimo. Existe um perfil de pacientes que a gente vai se preocupar mais com Guillain-Barré? Existe uma predisposição para isso? Quem é que é mais acometido pela doença? O Guillain-Barré não tem uma grande faixa etária, sabe, João? A gente pode vir aí desde poucos anos até 80 anos de idade. É claro que essas reações mais inflamatórias autoimunes, elas tendem a acontecer mais entre os 20 a 50 ou 15 a 60, porque na criança o sistema imunológico não é muito maduro e no muito idoso ele já não é muito potente, entendeu? Então, se tem uma concentração entre os 20 e 60 ou 15 a 60, mas Guillain-Barré na prática pode vir em qualquer faixa etária. Legal. Em relação aos sintomas, né? Então você começa com o quadro de perda de força ou de perda de sensibilidade que começa nos membros inferiores, né? O que vai fazer uma pessoa que chega com um quadro desse, que chega com uma queixa de perda de sensibilidade, perda de força, o que vai fazer o médico suspeitar do Guillain-Barré? Porque no fundo é uma queixa muito comum de pronto-socorro, né? Então, é assim, um divisor de águas é o que existe entre 4 e 6 semanas. Então, em neurologia, tudo que existe de perda de força ou formigamento que existe, ou seja, que eu sinto, a menos de 4 a 6 semanas, isso é preferencialmente avaliado em pronto-socorro. Quando existe mais de 6 a 8 semanas, isso pode ser avaliado em consultório. Isso é meio que o divisor de águas, tá? Mas a grande maioria dos Guillain-Barrés, ele vai progredir em 2 semanas. Então, o que eu chamo de progredir? Eu acordo um dia, meu pé está meio esquisito, aí eu acordo outro, essa esquisitice está no joelho, aí de repente eu começo a tropeçar um pouquinho, aí de repente eu começo a sentir que eu não consigo pegar as coisas direito e eu começo a engasgar. Isso cresce em 1 a 2 semanas. Tá? Os casos mais leves, eles param antes disso, e aí às vezes a pessoa vai para o pronto-socorro e se eu não sou avaliado por um especialista, ou seja, por um pronto-socorro que tem um neurologista na porta, ou um clínico que pensa nisso, às vezes o diagnóstico passa batido. Ah, não, isso é só ansiedade. Ah, não, isso é um remédio que você está tomando. Ah, não, isso é uma reação alérgica. Agora, se eu saio do pronto-socorro e ao longo dos próximos dias
os sintomas persistem, eu devo voltar. Os casos mais graves, em 1 semana a 10 dias, estão sem andar. Então, isso é bem evidente. Qual é a porcentagem dos casos mais graves? 30%. Então, 30% das pessoas com Guillain-Barré, em 1 semana a 10 dias, estão sem andar e com dificuldade respiratória. Isso é tão óbvio que a pessoa acaba sendo internada, né? E os casos mais leves? Tem gente que melhora sozinho? Tem gente que melhora sozinho. Tem uns 20% que a perda de força é tão leve, o sintoma é só de formigamento, que o diagnóstico passa batido e 8 a 12 semanas depois eu melhorei por completo. Tá. Mas para a gente ainda focar no quadro clínico dos pacientes, esse acometimento ele tem uma progressão, né? Então, ele é sempre simétrico? Na grande maioria das vezes ele é simétrico. Ele pode ser assimétrico? Pode, mas não é uma coisa do tipo só de um lado do corpo, entendeu? Posso ter um grau de assimetria, isso é reconhecido hoje, mas não é muito, tipo... Não, os dois estão acometidos, né? Não é isolado. Tá. Exato. Se eu tiver de um lado do corpo paralisado, isso é um AVC ou uma lesão cerebral, não uma lesão de Guillain-Barré. Legal. E a sequência de acometimento também segue um padrão? Segue um padrão. Assim como tudo na medicina, existem padrões e existem exceções, né? Então, o mais comum do Guillain-Barré é vir de baixo para cima. Existe Guillain-Barré que vem de cima para baixo? Existe. Existem variações do Guillain-Barré que às vezes começam com dificuldade de fala, com engasgo, com visão dupla. Existe até uma variante que pega só braços e não pega pernas. Isso é exceção à regra. Então, eu acho que do ponto de vista educativo, pensar em algo que sobe é o mais frequente, e se eu tiver dificuldade para andar ou movimentar as pernas ou braços, e que isso dure 2 ou 3 semanas, eu tenho que ser visto emergencialmente. Legal. E o diagnóstico, ele é clínico ou existe algum exame, algum teste que pode ajudar a contribuir para essa avaliação? O diagnóstico é clínico, existe teste e é de exclusão. Então, na vigência de uma história típica, que é essa que eu contei para vocês, na hora que eu examino o paciente, uma das características do Guillain-Barré, na hora que eu bato o martelinho no joelho, então aquela figura bem clássica, né, do neurologista batendo no joelho, o joelho pulando, né? No Guillain-Barré, o joelho não pula. Os reflexos estão ausentes. Então, se eu tiver a história clínica típica e a pessoa não tiver reflexo, isso é bem compatível com o Guillain-Barré. O primeiro exame a ser realizado é um líquor. No Guillain-Barré, é para o líquor vir normal. Ou ele vem normal, ou ele vem com o que a gente chama de aumento de proteína. Então, se eu tiver história típica, uma pessoa que eu bato o martelinho e não tem reflexo, e um líquor que é normal ou não é inflamado, isso já me autoriza a tratar como Guillain-Barré. Eu preciso de uma ressonância, eu preciso de uma eletroneuromiografia, eu preciso de um monte de exame de sangue, eu vou fazer isso de forma complementar, mas eu não atraso o tratamento. Então, a primeira ferramenta é um líquor, e isso assusta algumas pessoas. Como que você não vai fazer uma ressonância magnética? A história é típica, teu exame clínico é típico, um líquor se colhe na porta do pronto-socorro, o resultado fica pronto em horas, e isso já me autoriza a solicitar o tratamento. Se alguma dessas peças do quebra-cabeça não fecham, a gente parte para a ressonância magnética para ver se tem lesão, por exemplo, compressão cervical, mielite, hérnia de disco, pode fazer isso. E os exames de sangue que são feitos na sequência são para tentar encontrar causa e efeito. Então, existe Guillain-Barré, ou a gente chama de... São quadros parecidos com Guillain-Barré, que podem ser decorrentes de hepatite B, hepatite C. A soroconversão do HIV pode dar um quadro clínico típico de Guillain-Barré, mas é que aí geralmente é um Guillain-Barré com um líquor inflamado. Então, sai aquela coisa do líquor não é normal. Então, esses outros exames, eles vêm depois. Então, a sequência é história típica, exame neurológico típico e líquor normal, eu posso começar a tratar como Guillain-Barré. Eu não preciso de mais exame. Ótimo.
E, bom, então partindo para o tratamento, a gente vai dividir, vamos dizer, esses quadros mais leves dos quadros, que 70% de quadros que são teoricamente mais leves e os 30% que tem uma evolução rápida e que de fato exige um cuidado maior, né? Nesses quadros mais leves, o Guillain-Barré é uma doença que ela, ela se resolve e, vamos dizer, não tem recorrência, né? Qual que é a preocupação que existe nesses casos? Então, assim, é muito fácil falar que o quadro é leve depois que ele aconteceu, né? Então, essa é sempre uma visão retrospectiva. No momento que eu tenho a suspeita, ou especialmente um líquor compatível e um quase diagnóstico, todos os pacientes merecem ser tratados, porque eu não tenho como prever essa evolução. Então, eu posso estar mais ou menos leve, mas de repente eu pioro, tá? Então, o primeiro ponto é que a observação hospitalar ela é sempre indicada e preferencialmente em ambiente de semi-intensiva ou unidade de terapia intensiva. Pô, doutor, mas eu estou muito bem, o senhor vai me botar na UTI? 30% dos pacientes com Guillain-Barré podem evoluir com insuficiência respiratória, né? E eu mantê-los num ambiente de enfermaria hospitalar, onde a monitorização, onde a presença da enfermagem, onde a presença do médico é menor, porque enfermaria é enfermaria, UTI é UTI, eu preciso deixar essa pessoa num ambiente que eu tenha gente olhando para ela o tempo todo, mesmo que ela esteja muito bem, tá? Então, é no hospital, é preferencialmente semi-intensiva ou UTI, e para todos os indivíduos que preenchem esses critérios, história típica, exame neurológico típico e um líquor compatível, eles merecem receber o tratamento, mesmo que os sintomas sejam leves. Eu acho que você vai me perguntar sobre tratamento na sequência. Eu estou esperando você perguntar e eu falar. Não, a ideia o que eu quero é exatamente isso, quer dizer, é entender um pouquinho o que você vai fazer com esses pacientes. Então, assim, a monitorização em UTI ou semi-intensiva é porque existe o risco de piorar, então eu quero alguém de olho nessa pessoa o tempo todo. E o tratamento é feito com uma de duas possibilidades, ou imunoglobulina ou plasmaférese. A eficácia dos dois é semelhante e bem estabelecida em trabalhos internacionais. A imunoglobulina é um tratamento que eu recebo na veia por 5 dias, e a plasmaférese, como a gente já comentou em outras, é um procedimento que é semelhante a uma hemodiálise. Precisa passar um catéter, precisa ligar numa máquina, e você vai limpar do sangue a química inflamatória. Então, como é que cada um desses tratamentos funciona? A imunoglobulina, ela meio que se liga nesses anticorpos que foram identificar a bactéria e acabaram identificando o meu nervo. Então, ela causa um aglomerado com eles e o rim filtra os anticorpos, ou seja, você tira de circulação essas moléculas que atacam os meus nervos. A plasmaférese é a mesma ideia, mas isso acontece no filtro da máquina. A eficácia é a mesma, a simplicidade de uso da imunoglobulina favorece a sua prescrição, né? Eu pego uma veia e dou o remédio, um frasquinho eu tomo. O problema é que imunoglobulina é usado para uma série de outras coisas na medicina como um todo, e é um produto biológico que depende de doação de sangue. Então, tem vezes que ela falta no mercado. Por exemplo, na época da Covid, faltou imunoglobulina, porque os pacientes com Covid consumiram os estoques de imunoglobulina porque era usado para aumentar a imunidade, né? Pacientes oncológicos usam imunoglobulina para aumentar a imunidade. Então, tem vezes que ou ela falta, ou seu preço no mercado está absurdamente alto, e o hospital fala, eu vou usar a plasmaférese. É um pouco mais invasivo, mas está disponível e às vezes é mais barato. Mas a eficácia é a mesma. Tá, podemos dizer que a eficácia é igual por uma questão logística, a tendência é preferir a imunoglobulina, mas na ausência da imunoglobulina usa a plasmaférese com o mesmo resultado. É mais ou menos isso. Isso é bem definido num estudo clínico que é conhecido como um estudo holandês, publicado lá no New England Journal of Medicine,
em 2005, eles compararam o paciente com as duas coisas e o resultado foi igual. E qual que é a intenção do tratamento? Na hora que você tira os anticorpos de circulação, você para a agressão. Então, aquela pessoa que está piorando, ela para de piorar. E aí dá-se o tempo para ela melhorar. Essa melhora, ela não necessariamente acontece de imediato. O que você faz é parar a agressão. Mas, por exemplo, se a gente for olhar a história natural do Guillain-Barré, a história natural antiga do Guillain-Barré, ela estava associada a 30% de mortalidade. Por quê? Porque 30% dos pacientes com Guillain-Barré desenvolvem insuficiência respiratória. A partir do momento que você tem UTI, você começa a tratar dessas pessoas. A partir do momento que eu começo a dar remédio, esses 30% não vão mais para a insuficiência respiratória. A mortalidade associada ao Guillain-Barré hoje, ela é menos de 1 a 2% dos casos e 95% tem recuperação funcional completa em 12 meses. Eu não fico 12 meses no hospital, tá? Quando a crise acabou, eu vou para casa fazer fisioterapia. Mas o que eu quero dizer é que às vezes eu saio com formigamento aqui, tropeçando ali, mas 95% das pessoas têm uma recuperação completa. Ótimo. E, bom, minha última pergunta, você já começou a entrar um pouco, quer dizer, a evolução disso uma vez iniciado o tratamento, né? Então, você está ali no ambiente de semi-intensiva ou até mesmo de UTI, deu início no tratamento, a resposta ela tende a ser rápida, né? Com esses Geralmente no terceiro dia já se estabiliza a progressão dos sintomas. Tá, e qual que é a hora que você fala, bom, tá bom, pode ir para casa, seguir o tratamento em casa? Não, é um passo a passo, entendeu? Se eu pensar num indivíduo com Guillain-Barré médio, que é um indivíduo que chega no hospital andando, mas tropeçando, meio fraco, com uma voz um pouco diferente, geralmente no terceiro dia, quando ele está estável, a gente tira da UTI, quer dizer, você não fica na UTI até o final do tratamento. Uma vez que eu parei de piorar, eu saio, né? Terminou o tratamento, se eu estou no quarto andando com um pouquinho de ajuda, comendo sozinho, tomando banho com ajuda, eu não preciso mais de hospital. Então, o tempo médio de internação destes casos intermediários é de 10 a 14 dias, no máximo. Os pacientes que têm insuficiência respiratória, que é hoje a minoria, que acabam ficando mais tempo. E quando que você interrompe o tratamento com a imunoglobulina ou a plasmaférese? Aí é padrão, João. A imunoglobulina tem uma dose padrão. É 2 gramas quilo dividido em 5 aplicações. Então é padrão, são 5 doses. A plasmaférese são 4 a 6 ciclos de assim de anão. Então é uma dose padrão. Tá, e esse período pós-alta, então, foi para casa, o foco é muito em fisioterapia, com foco em recuperação funcional, né? Algum tratamento medicamentoso de manutenção, alguma outra coisa de manutenção além da fisioterapia? Assim, alguns pacientes passam por um período de distorção de sensibilidade. Então, a semelhança de outras doenças neurológicas, outras neuropatias, eu posso ficar com formigamento de mãos e pés, ou eu posso ficar com uma queimação, um choquinho nas mãos e nos pés, que até o meu nervo recuperar por inteiro gera um grau de desconforto. Então, quando esses sintomas sensitivos existem, a gente usa ou um antidepressivo ou um antiepilético, que são usados para tratar as neuropatias em geral, para debelar o sintoma. Mas para perda de força, é comida e fisioterapia, né? A imunoglobulina e a plasmaférese param a coisa de progredir, mas aí é comida e fisioterapia para eu me recuperar e ganhar força de volta. Ótimo. Bom, Denis, acho que era um pouco essa discussão, deu para entender um pouco, alertar sobre a síndrome, que às vezes muitas pessoas que chegam, às vezes em pronto-socorro, não estão com um especialista, é uma doença que de fato o diagnóstico precoce faz a diferença ali, né? Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você em outros momentos aqui. Não, vai ser um prazer, e sabe, até para deixar uma mensagem educativa, às vezes você não tem um especialista no pronto-socorro, né? Então, para alguém que assistiu esse vídeo, às vezes você está lá, não custa, doutor, pode ser que eu tenha Guillain-Barré? Às vezes a gente não pensa, sabe? Especialmente nos casos leves. Então, eu acho que, assim, perguntar nunca faz mal. Então, a gente está aqui para esclarecer
Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer. Obrigado mais uma vez, Denis.